espaço na televisão dedicado aos nossos melhores amigos. E hoje vamos compartilhar conhecimentos de saúde, dicas importantes para o bem-estar do seu cãozinho, vídeos engraçados e muito mais. E para começar, vamos falar de tecnologia e como o avanço da medicina colabora para o diagnóstico precoce e para o tratamento de diversas doenças que acometem os animais. Hoje em dia, diversas clínicas de diagnóstico veterinário contam com modernos aparelhos de análises clínicas e técnicas avançadas, além de profissionais com ampla experiência que proporcionam para a área veterinária as melhores condições de diagnósticos. Para conhecer como estes exames são realizados, o programa Ultracão visitou a RK Diagnósticos, localizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Newton, o que aconteceu com o Fofão? Então, ele começou com muita diarreia e vômito, né? Tudo que ele come, ele acaba vomitando. Então, a comida não chega nem a quase fazer digestão, né? Ele acaba vomitando. E com isso ele não ganha peso, né? Então, tá... Nós prestamos serviços para os médicos veterinários. Nós trabalhamos com os exames, né, exames laboratoriais, né, a parte de imagem, ultrassonografia, radiologia, o raio-x digital, né, ecocardiografia, né, eletrocardiograma. Nós fazemos também a consultoria cardiológica, consultoria em endocrinologia e também a parte de oftalmologia. E há quanto tempo existe esse laboratório? O laboratório ele foi fundado em 2007, né? Então em torno de quase 5 anos. Em média, vocês atendem quantos pacientes, quantos animais por dia? Por dia, em torno de 50 animais, Mônica, em torno de 50. O fluxo é bem grande mesmo. Isso, tá? Porque são vários setores também, né? E vocês atendem todos os animais ou é só cachorro e gato? Principalmente cachorro e gato, né? Tá, assim, eventualmente vem sangue, vem um animal para tirar o raio-x, que seria dos quelônios, né? Para ver se tem retenção de ovos, mas principalmente cães e gatos. E agora eu vou conversar com o Sidney Souza, xará do nosso Sidney Oliveira da Ultrafarma. Sidney, o que aconteceu? É gatinho ou é gatinha? É gatinha. Gatinha, o que ela tem? Ela tá gripada, a gente vem fazer um raio-x aí. Vai passar em consulta agora? Ou foi o veterinário que encaminhou? Encaminhou, a gente vai só tirar um raio-x mesmo. Ah, tá. Ela tem quanto tempo? 13 anos. 13 anos, que maravilha! E qual é o nome dela? Tila. Tila? Tila. Tá certo. Boa sorte pra Tila. Obrigado. Tereza, o que é feito aqui dentro? São feitos vários exames de análises clínicas, né, de todas as áreas, em um laboratório clínico. Então, temos hematologia, microbiologia, bioquímica, urinálise, parasitológico de fezes, vários exames. E o que vocês costumam fazer com mais frequência? Mais a parte hematológica e bioquímica, né, os hemogramas e os bioquímicos para diagnosticar, ajudar o clínico a diagnosticar algumas doenças. A gente tem que fazer culturas de fungos para diagnosticar fungos patogênicos que possam causar micoses nos animais, que podem passar para humanos e vice-versa também, né? Então, aqui naquelas placas a gente tem um gel rico, né, com meio para produção, para o cultivo desses fungos. Né? Então, você vai pegar Microsporum, Trichophyton, são dermatófitos, fungos dermatófitos que causam essas patogenias, né? Que causam essas doenças. Agora eu vou conversar com o Carlos. Carlos, o que aconteceu com o seu cachorrinho? Cachorrinho não, né? Cachorrão. Ele tá com suspeita de displasia, coxa femoral. Então ele precisava fazer um exame de raio-x para confirmar se ele tem um problema na perninha ou não.
Tadinho, qual a idade dele? Ele tem 6 meses. Novinho assim, já dá displasia, é? Na verdade não era para dar tão cedo, mas aí ele tava mancando e eu levei ele no veterinário e ele não consegue fazer as rotações na perna direita. Daí ela já pediu para tirar o raio-x para confirmar se ele tem ou não o probleminha na perna. Certo, você já fez o exame? Já, acabei de fazer. Já. Esperando o resultado, né? Aí você vai levar para a veterinária? Isso, vou levar para a veterinária já para ela me dizer se ele tem o problema ou não na perna. O local disponibiliza exames hematológicos, bioquímicos, urinários, parasitológicos, microbiológicos, citológicos, além de exames de ultrassom e radiologias digitais. Tudo para agilizar o diagnóstico dos animais e proporcionar mais condições de tratamentos. Olha, muito interessante como a tecnologia avançou. Os animais agradecem. E agora é hora de visita ao Ultracão. E o programa foi na casa da Thaís conhecer o Luke, um pastor de Shetland. Olá, Priscila. Eu sou Thaís. Eu sou a mãe do Luke, esse pastor de Shetland. Eu sou médica acupunturista. Eu adoro cachorro. E na infância, eu morava na casa da minha avó e ela tinha cachorro. Sempre teve cachorro. O Luke eu ganhei de presente de Natal do meu marido. E o motivo pelo qual eu escolhi essa raça é que eu vi um pastor de Shetland na locadora e aí eu pedi informações para a dona e procurei as características dele depois na internet e eu me apaixonei e vi que era o cachorro ideal para eu ter aqui no meu apartamento. Então, Lucky significa sorte e esse foi o motivo pelo qual eu escolhi o nome dele, porque ele trouxe muita sorte para mim. A minha rotina mudou um pouco, mas mudou para melhor, porque agora muitas vezes eu me forço a ir ao Ibirapuera e sempre é uma alegria, porque eu estou com um cachorro e sempre é muito divertido. Todos os dias à noite eu dou um passeio com ele à noite no bairro e às vezes quando eu chego mais cedo do trabalho também eu dou uma volta pelo bairro ou mesmo acabo indo no parque, que era uma coisa que eu não fazia antes e que agora eu acabo fazendo com uma frequência muito maior. Então, o Lucky é um cachorro super tranquilo. Ele gosta de brincar mordendo, porque ele ainda é muito bebê, então ele dá umas mordidinhas leves, ele gosta de correr, de pular, ele gosta de estar interagindo, mas ao mesmo tempo, se a gente para e deita no sofá, ele pega e deita junto. Eu optei por adestrar o cão, primeiro porque eu acho que é mais fácil educar do que reeducar. Porque o Lucky, desde 2 meses e meio que ele chegou aqui em casa, eu escolhi a Patrícia para adestrar o meu cachorro, porque foi indicação de uma vizinha que já adestra 2 cachorras dela. E eu achei que para ele ia ser muito bom e para nós também, para ele ter um contato maior e melhor com as pessoas, para que a gente pudesse levar ele em todos os lugares com a gente, onde pode entrar cachorro e a gente não ficar envergonhado ou ficar um pouco constrangido porque ele não se comporta. Então o Lucky, hoje na minha vida, eu falo para o meu marido que ele é minha alegria, que ele é o meu companheiro, porque ele me acompanha em quase todos os lugares que eu vou e que dá para levar cachorro, eu levo, porque ele se comporta e dá para levar. E ele é muito carinhoso, ele é muito fofo, ele é muito alegre, brincalhão, e toda essa alegria dele é contagiante. Olha, muito obrigada, Thaís. O Luke é lindo, é um fofo. E agora eu quero convidar você para falar de um assunto, olha, muito importante: castração. E quem conversa com a gente é a veterinária Suzy Gomes. Confira só. Hoje em dia é muito importante a gente estar prevenindo os proprietários já de estar fazendo a castração logo cedo, como motivo, primeiro, para não ter tanto abandono na rua de animais. Hoje em dia é tão fácil cruzar e largarem nos pet shops ou na rua também. E também como preventivo de muitas doenças, principalmente em fêmeas.
Tanto fêmeas como machos são importantes ser castrados, como preventivo de doenças nas fêmeas, como piometra, tumores malignos de mama, e no macho, como problemas de próstata também. A gente previne muitos tumores na próstata, como para não ficar procriar futuramente. Como qualquer procedimento cirúrgico, né? Sempre é feita uma incisão, é necessário entrar com analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos. Dor é que nem com o ser humano também, sentem dor, mas entrando com a medicação adequada e os cuidados pós-cirúrgicos adequados, o animal passa bem. Hoje em dia a gente recomenda após a terceira dose da vacina, antirrábica, tudo, beirando o 5º, 6º mês, seria o ideal, principalmente nas fêmeas antes do primeiro cio. Se o proprietário não tem interesse de estar procriando, antes do primeiro cio é indicado pela prevenção do tumor maligno de mama, que diminui em 95% de chances de tê-la. Agora, no mês de junho, no dia 30, estaremos realizando um workshop aqui no nosso próprio pet shop, junto com a Associação Ser Feliz, que estaremos orientando muitos proprietários curiosos, dentre outros, esclarecendo um pouquinho sobre os animais, o porquê de como cuidar, o porquê de adotar, da alimentação correta, e também sobre os nossos temas debatidos aqui hoje, como castração, o corte de unha, e o como cuidar futuramente desses animais, tanto filhotes como os velhinhos também, que também tem que ter uma boa qualidade de vida, né? Muito obrigada, doutora Suzy, pelas dicas tão importantes. E agora é hora de falarmos de comportamento canino. Que os cães são brincalhões, isso todo mundo sabe, não é? Mas, às vezes, alguns cachorros extrapolam na brincadeira e deixam os donos, enlouquecidos. E o seu cachorro está aprontando muito em casa? Saiba que todo problema tem sim solução. E se você tem alguma dúvida sobre comportamento canino, escreva para ultracão@ultrafarma.com.br. E agora, vamos para a pergunta. E quem escreveu foi o João Paulo. E ele disse o seguinte: o meu cão adora cavar o jardim de casa e fazer buracos na grama. O que eu faço para ele parar com isso? Olá, Priscila. Obrigada pelo convite. Bem, João, se você quer que seu cachorro pare de cavar o jardim, então você vai ter que tomar uma série de providências, tá? Primeiro, cavar é um comportamento natural do cachorro e é até saudável. Mas lógico, a gente não vai querer que o cachorro cave todo o jardim, deixe um monte de buraco, né? Então, uma estratégia é deixar alguma área que ele possa cavar, que seja permitido para ele interagir. Essa região, ela tem que ficar localizada num lugar que o cachorro goste para dar certo. Também, sempre que o cachorro cavar, se o cachorro tem mania de cavar sempre nos mesmos lugares, é legal a gente tornar esse hábito dele menos agradável. Então, o que a gente faz? A gente enterra o cocô do cachorro. Antes de fechar o buraco, a gente coloca o cocô do cachorro, cobre e deixa lá para o cachorro cavar. Quando ele cavar, ele vai encontrar uma coisa que ele não gosta muito, né? Vai ser bem desagradável para ele e a tendência é que ele pare de cavar. Outra coisa também é que o cachorro ele precisa ter um enriquecimento ambiental, ele precisa ter outras coisas para fazer, outras coisas que sejam mais legais do que cavar o jardim e encontrar cocô, né? Então tem que ter brinquedos, garrafa PET, sempre que for dar um brinquedo para ele, primeiramente com supervisão, para ver se não tem o risco dele engolir o brinquedo, pedaços do brinquedo. Mas de qualquer forma, o cachorro tem que ter atividade, tem que ter o que fazer para que esse treino do jardim dê certo. Obrigada, Tati. Boa sorte ao João Paulo. E agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco tem muito mais Ultracão. Voltamos em 30 segundinhos. Até já! Adelaide, eu vou na Ultrafarma. Leva a blusa, Aristeu. Seu Aristeu, quem diria, hein? Programe a compra dos seus medicamentos no site da Ultrafarma e economize até 95%. Assim sobra mais tempo e mais dinheiro para aproveitar a vida. Esse sabe viver a vida. Demorou, hein? Tava fila? Ultrafarma.com.br e aproveite frete grátis. Ultrafarma, tá no coração da gente.
obrigada por me esperar e a partir de agora o programa vai abrir espaço para a Aliança Internacional do Animal, que é uma ONG muito séria que luta pela proteção e bem-estar dos animais. Oi, Priscila. Eu, Ayla Franco, estou aqui agradecendo novamente essa chance de apresentar nossas crianças com pelo. E como um coração tem a mesma função em qualquer corpo, apresento aqui a Fudi. Fudi. Tá. Ei, Fudi. É isso aí, adotar é tudo de bom, assim como devolver para a natureza o que é dela. Por isso eu quero que você acompanhe essas fotos. A Aliança Internacional do Animal esteve na Reserva Ecológica do Tietê para entregar uma iguana que foi encontrada na zona urbana. Lá o animal vai passar por quarentena e depois será encaminhado para outra reserva ecológica na região nordeste do Brasil. Muito legal! E agora vamos falar de saúde. E a alimentação é um item fundamental nessa área, principalmente se o seu animalzinho já estiver atingido a terceira idade. A fase de transição, né, de um animal adulto para um animal que a gente chama idoso ou sênior é a partir dos 8 anos. A partir dos 8 anos de idade a gente já considera ele como um animal idoso. A alimentação do animal idoso é voltada para ele não engordar tanto, então a gente recomenda rações específicas consideradas sênior ou mature, que seria para um animal de idade superior a 8 anos. Nessa fase, eles tendem a perder a dentição, né? É muito comum pelo fato de não realizar a escovação dental com tanta frequência. A gente sempre pede aos proprietários para fazerem a escovação desde filhote, que é uma forma de manter o animal idoso com toda a dentição. E, em alguns casos, existem alguns petiscos que ajudam a diminuir o tártaro. Quando o animal perde os dentes, existem alimentações que a gente chama de rações úmidas ou semi-úmidas, voltadas específicas para esses casos. São alimentos moles que não precisam ser mastigados para serem engolidos, então acabam sendo uma alimentação pastosa. Existem rações específicas, alimentação úmida voltada para isso. A gente não aconselha, porque o pão ele é muito calórico, né? E nessa fase de idade eles gastam pouca energia. Então, com isso, a gente aconselha sempre dar uma ração para animal idoso, não dar pão. Pão pode dar uma série de outros problemas para o animal. Porque assim, o pão não faz bem para o animal dessa idade, o pão é muito calórico. O leite, se for para dar leite para algum animal, tem que ser um leite específico para eles mesmo, né? Da raça específica do animal. Então é uma mistura que a gente não aconselha fazer. E nessa fase de idade tem rações específicas, tem um alimento úmido que facilita, né, a própria alimentação deles. Então, nesse caso, eu não recomendo fazer nenhum tipo de mistura caseira. É verdade, cuidar da alimentação dos nossos vovôs e vovós de 4 patas é realmente muito importante. Assim como prestar bastante atenção em algum comportamento estranho. A partir de agora, teremos sempre no programa Ultracão a participação de um veterinário para responder a sua pergunta. E quem escreveu foi a Pamela, que diz o seguinte: eu tenho uma poodle que tem 1 ano de idade. Ela é um doce, mas tem mania de pegar tudo que vê pela frente. Calcinha, cueca, sapato, maquiagem, tudo. E leva para debaixo da cama. E quando tentamos tomar dela, ela fica agressiva, com raiva e tenta nos morder. O que devemos fazer para acabar com isso, hein, doutor?
Olá, telespectadores do programa Ultracão. Olá, Priscila. É um grande prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. Respondendo à pergunta da Pamela, eu acho que o animalzinho dela está no que nós chamamos de fase oral. O que é a fase oral? É aquela fase em que os dentes eles estão nascendo, eles estão trocando e o animal está se tornando adulto. Ele está saindo da fase da puberdade e indo para a fase adulta. A partir dos 12 meses de idade, que é exatamente o momento em que o cachorrinho da Pamela está, ele se torna adulto. E é nessa fase que ele está saindo, que é a chamada fase oral, que o animal, tudo que ele vai fazer, ele faz com a boca. As crianças também têm essa fase na vida delas. Então, tudo eles colocam na boca. Na verdade, é uma tentativa de aliviar a sensibilidade na gengiva e nos dentes que o animal está tendo. Então, esse hábito que a Pamela diz, de pegar coisas no varal e levar para debaixo da cama e depois ficar mordendo, isso, primeiro, ela tem que considerar, ela tem que dar um tempinho, ela tem que ter um pouco de paciência, porque o cachorrinho dela está na fase oral. E segundo, ela fala em agressividade, ela fala que o cachorro fica com raiva. Particularmente, eu entendo que isso é um mecanismo de linguagem que o cachorrinho está usando para chamar a atenção do dono. Porque, provavelmente, o cachorro quer passear mais, quer interagir mais com a Pamela, né? Quer se socializar mais, quer passear. Então, 2 dicas. Primeiro, paciência, porque essa fase vai passar. E segundo, Pamela, passeie mais com o seu animal. Disponibilize mais tempo do seu dia para ficar com ele. Assim, ele vai se acalmar. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada ao Dr. Marcos Fernandes e boa sorte para a Pamela. E agora eu te convido para dar uma boa gargalhada. Muito bacana. Bom, agora eu tenho um recado para te passar, olha só. Você sabia que de qualquer lugar do Brasil você pode pedir os seus medicamentos na Ultrafarma, gastando bem menos e ainda sem precisar pagar pelo frete? É verdade, olha só. No site da Ultrafarma você encontra uma relação enorme de medicamentos assinalados com o selo dourado. Todos estes medicamentos fazem parte da promoção Frete Grátis. Se o seu pedido de medicamentos tiver o preço acima de R$ 100 e pesar até 1 quilo,
Quem paga o frete para você é a Ultrafarma. Isso mesmo, compras acima de R$100 de produtos com selo dourado agora tem frete grátis. Veja no site da Ultrafarma como funciona essa promoção. É só acessar www.ultrafarma.com.br. Você também pode comprar pelo Televendas da Ultrafarma no 0 Prestadora 11 5591 1466. A Ultrafarma, você sabe, faz sempre mais por seus clientes. É por isso que a Ultrafarma está no coração da gente. E agora é hora de falarmos mais uma vez de comportamento canino. E o seu cachorrinho está aprontando muito em casa? Saiba que todo problema tem solução. E se você tem alguma dúvida sobre comportamento canino, escreva para ultracão@ultrafarma.com.br. E agora, vamos para a pergunta. E quem escreveu foi a Bruna. E ela diz o seguinte: o meu cachorro tem mania de correr atrás do rabo. Por que ele faz isso? Olá, Priscila. Obrigada pelo convite. Bom, Bruna, a sua cachorra provavelmente tem um problema chamado compulsão. O distúrbio compulsivo, ele geralmente é associado a um fator genético e comportamental. O tratamento baseia-se em dar mais atividade para o cachorro, então exercício físico é fundamental. Passeios de meia hora, 40 minutos por dia, se possível 2 vezes por dia. E não é um passeio recreativo, tá? É um passeio para fazer exercício físico. Então, se quiser deixar a cachorra cheirar grama, cheirar outros cachorros, isso não pode fazer parte do tempo do exercício físico da cachorra. Ela precisa realmente se exercitar. Enriquecimento ambiental é fundamental. Ela precisa ter o que fazer. Se toda vez que ela correr atrás do rabo você chamar a atenção dela, provavelmente ela vai fazer isso, se ela já não estiver fazendo isso, para chamar a sua atenção, porque está entediada, quer que você dê atenção para ela, então uma forma de chamar a sua atenção é correr atrás do próprio rabo. Por isso que a gente aconselha a nunca dar bronca personalizada no cachorro quando ele está no meio de um distúrbio compulsivo, no meio correndo atrás do rabo ou se lambendo, enfim. Então, para a gente interromper aquela ação no momento, a gente pode dar umas broncas despersonalizadas, que é o quê? Deixar uma lata vazia cair no chão, fazer algum barulho, alguma coisa que faça a cachorra tomar um sustinho e mudar o foco. Né? Não é para ela ficar apavorada, não, tá? É só para tirar o foco. Ela está ali no meio da compulsão dela, correndo atrás do rabo, ela toma um sustinho, alguma coisa cai e ela vai ver o que é, tá? O veterinário pode entrar também, deve entrar, né? Sempre consulta um veterinário. Se for uma compulsão mesmo, provavelmente vai precisar do acompanhamento do veterinário, tá? Porque tem muitos casos que os cães chegam a se automutilar. Então é importante, no caso de compulsão, tratar logo de início. Obrigada, Tatiana, da Cão Cidadão, e boa sorte para a Bruna. E se você também tem dúvidas sobre comportamento canino, escreva para ultracão@ultrafarma.com.br. E eu recebi um e-mail tão lindo que eu faço questão de compartilhar com você. Depois de perder os pais, este orangotango de 3 anos de idade estava tão, mas tão deprimido que se recusava a comer e não respondia muito bem aos tratamentos e remédios. Os veterinários achavam que ele ia se entregar à morte. O velho cão foi encontrado perdido nos arredores do zoológico e, quando levado para dentro da sala de tratamento, se encontrou com o orangotango e os dois se tornaram amigos inseparáveis desde então. E o orangotango respondeu a todos os tratamentos e ficou bem. E os dois amigos não se desgrudam mais. Olha, muito linda essa história, assim como a atitude desta mulher que você vai conhecer agora. Bom, e agora nós vamos conhecer uma empresária de sucesso que parte dos recursos dela, ela dedica aos animais. É a Loredana, que tem um trabalho muito bonito aqui em Guarulhos e vai contar pra gente. Muito obrigada por nos receber e me fala um pouquinho da sua história primeiro, como é que começou a sua paixão pelos animais? Bom, ela começou desde pequena, porque o meu pai já fazia esse trabalho, não na proporção que eu faço, né? Mas assim, recolhia sempre um cachorrinho ou outro e eu
aprendi com ele a amar os bichinhos, né? E eu continuei, e tenho minhas filhas também, que são 4, também fazem esse trabalho. E acho que é amor mesmo aos animais, né? Que a gente tem. Muito, muito bonito. Como que funciona? Você vê um bichinho na rua, você pega, o que você faz com ele? Bom, eu vejo um bichinho na rua, eu paro e pego. Aí eu levo eles para alguma pet, né, que tem veterinários, a gente cuida da saúde deles, vacina. Quando eles estiverem um pouquinho melhor, a gente castra e depois a gente coloca em adoção. E muitos deles ficam pra gente, né? Lógico. Quantos animais você tem hoje? Eu tenho 26 cachorros e 18 gatos. E eles ficam onde? Espalhados. Alguns ficam na empresa, alguns ficam na minha casa em São Paulo, outros ficam em Bragança, na casa das minhas filhas, que são 4, e somando tudo dá isso. Fora os outros bichinhos também que a gente tem. Quais são os outros? A gente tem papagaio, tem tucano. Tudo de resgate? Tudo de resgate. Beleza. Agora, Loredana, quantos animais você já salvou das ruas aqui? De São Paulo, Grande São Paulo, Guarulhos? Bom, na verdade, eu nunca fiz esse cálculo, sabe? Assim, a gente nunca me fiz. Mas foram muitos, viu? Muitos mesmo. Tá. Atualmente, para adoção, você tem quantos? Atualmente, então, como eu falei, a cada dia muda um pouco, mas eu devo estar com uns, acho que entre 70 e 80, porque estão em lugares diversos, né? Certo. E aonde que você abriga estes animais que você cuida e põe para adoção? Aonde que você abriga eles? Eu os abrigo sempre em hotelzinhos para animais. Eu não tenho meu próprio, porque eu acho que seria um problema maior, né? E, por exemplo, aqui onde nós estamos é um dos lugares onde eles ficam esperando a adoção. E você que financia tudo, desde o tratamento, a castração, o abrigo, tudo? Tudo. A gente trabalha para isso e faz com muito carinho. O que representa isso para você? O que mudou na sua vida depois que você começou a fazer isso? Bom, depois que eu comecei a me dedicar assim de corpo e alma, né? Porque pegar um cachorrinho, 2 é uma coisa, agora ter essa quantidade toda, a minha vida mudou assim. Eu acho que eu me tornei um ser humano muito melhor. E eu sou muito mais feliz com esse trabalho. Legal. Eu posso conhecer os bichinhos que estão aqui hoje? Pode sim. Vamos lá então? Vamos. E aqui nesse hotel, Loredana, você tem em média quantos animais? 34. 34 só aqui? Só aqui. Nossa. E como é que, por exemplo, aqui, como é que você conheceu o local, fez a proposta para o dono? Então, eu conheci através de uma outra protetora, né? Que me indicou, aí eu chamei na empresa e conversei, porque nós não temos um, né? São 34. Então a gente tem um precinho um pouquinho melhor. Nós negociamos também. E ele é um menino muito carinhoso, cuida muito bem dos animais e a gente só deixa onde cuidam bem, né? Então, eu encontrei ele através de uma outra pessoa. Muito bacana. E você vem visitar esses cachorros enquanto eles não são adotados? Não, eu não venho. Eu vou até te falar, vou ser muito franca, porque se eu vier, eu levo todos eles para mim. Já pega, né? Já sei. Eu sou assim também. Isso. Então eu não posso vir, mas eu tenho um pessoal que trabalha para mim, né? A gente tem pessoas próprias para que venham fazer esse trabalho para a gente, ver realmente se está dando vacina. Aliás, quando dão as vacinas, eles estão presentes. A gente tem um bom controle, porque a gente não tinha experiência. No passado, eu já tive sérios problemas com pessoas, ser humano, né? Então, a gente tem um acompanhamento bem bacana. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Bom, nós acabamos de conhecer a Loredana, uma mulher fantástica que com certeza faz a diferença na vida de tantos animais. Eu fiquei muito feliz de conhecer essa mulher. E olha, Loredana, eu espero que você sirva de exemplo, viu? Para tantas outras pessoas que estão nos acompanhando agora, para que façam o mesmo, viu? Com certeza, mas tem muita gente, viu? Nós temos muita gente que gosta de animais e fazem, assim, um trabalho maravilhoso. Aqui em Guarulhos são muitos protetores sérios e que, assim, tiram deles para dividir com os animais. Isso é uma coisa bem bacana, né? Muito legal.
legal. Loredana, parabéns. Deixa eu finalizar essa matéria com um abraço, porque nada melhor do que abraçar uma mulher dessa, né, gente? Que lindo. Obrigada, muito obrigada gente. por Obrigada. você existir. Obrigada. Olha, eu fiquei encantada com a atitude dessa mulher. Dedicar tempo e parte da renda que recebe na empresa para cuidar de animais abandonados é realmente um ato que, infelizmente, poucos fazem. Mais uma vez, parabéns a Loredânia! E agora chegou o momento de realizarmos a entrega de uma cadeira de rodas para um cãozinho que perdeu a patinha traseira. Confira só. Eu estou em Osasco, em uma escola, onde um cachorrinho que perdeu o movimento da patinha traseira está precisando da doação de uma cadeirinha de rodas. E a ONG Aliança Internacional do Animal trouxe essa cadeira de rodas para fazer a doação. Vamos acompanhar, então? Bom, Ayla, nós trouxemos 2 tamanhos de cadeiras de roda, né? Agora a gente vai ver qual que fica mais adequada ao Chuco. Essas cadeirinhas vieram da onde? Uma nós compramos, a outra foi de doação. E eventualmente sempre tem alguém que precisa. É muito comum, então, né? E normalmente os cachorros se adaptam bem, assim, após a colocação da cadeirinha? Se adaptam fácil. E, logicamente, no começo tem que pôr muito pouco tempo, meia hora, e depois tira. Faz isso umas 4 vezes por dia, até ir se adaptando. Quando que o Chuco começou a ficar desse jeito? Há mais ou menos uns 6 meses. 6 meses? Aí vocês levaram ele no veterinário? O que ele tem? Sempre. Ele tem bico de papagaio na coluna, né? Devido a um acidente que ele teve. Que tipo de acidente? Nós não sabemos ao certo. Acredito que foi atropelamento. Vocês adotaram ele antes disso acontecer? Então? Sim, ele apareceu aqui na escola, né? Ficava por aí perambulando. E aí, em férias, quando nós voltamos, ele estava. No momento das férias escolares, o Chuco foi dar uma passeadinha na rua e voltou machucado. Tadinho. Tomara que essa cadeira de rodas faça com que ele possa viver com dignidade agora. Com certeza. A nossa esperança é que ele volte a dar as passeadas dele por aí. Pelo menos tem uma vida digna, né? Mas mesmo com esse probleminha na patinha traseira, ele andava, então, com 3 patinhas? Andava. Ele corria aqui com 3 patinhas no sarro. E agora que ele começou, de novembro para cá, que ele começou a ter problema, né? Na coluna. E paralisou a parte traseira dele. E aí foi aí que você teve a ideia de solicitar para a ONG uma cadeira de roda. É. Aí a gente conversou, né? Aí eu encontrei essa ONG abençoada no site. E a gente resolveu pedir uma cadeirinha para ver se ameniza, né, o sofrimento dele. Porque só ficar num quartinho, dia e noite. Eu sei que ele não vai ter uma vida normal 100%, né? Mas que melhore pelo menos, que ele volte a andar um pouquinho sozinho, né? Sei que a gente vai ter que tirar um pouco para ele descansar. Mas aí eu acho que ele vai ficar mais alegrinho, né, aqui na escola, para andar um pouquinho. Boa sorte aí para vocês, para todos vocês e para o Chuco, principalmente. Muito essa ONG, inclusive para a Ayla, né, que nos ajudou bastante. Se não fosse vocês, não sei o que seria. Eu agradeço também aos professores da escola. Nossa, que se não fosse por ajuda deles, que a gente fazia rifa. Temos um caderninho que dava para os professores contribuir, assinar e dar em dinheiro para a gente poder levar no veterinário, comprar remédio, fralda, tudo isso. Seja o queridinho da escola, né? Então, vai continuar sendo por muito tempo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Assim, o Chuco sempre me obedeceu. Todas as vezes que ele estava fora, era só ouvir um assovio meu que ele vinha correndo. Agora você viu ele correr um pouquinho, você ficou emocionada. Há quantos dias que você não via essa cena do Chuco correndo? Muito tempo.
já uns 3 meses que o Tchuco não corria. Ai, é muito bom. Você tá correndo, vamos correr agora? Vamos correr, Tchuquinho. Ai, Tchu. Uma paixão na sua vida. O Tchuco nossa. Não consigo desistir dele, gente. Não dá. E agora nós vamos acompanhar os primeiros passos do Tchuco após a cadeirinha de rodas. Muita emoção. Forte demais, né, tio? Estou muito feliz de ver ele andar um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. E você? Nossa, eu estou muito feliz mesmo. Gente, vocês não sabem quanto a gente esperava por isso. Muito obrigada. E Tchuquinho, agora é só você treinar bastante, hein? Ele tem que recuperar os músculos, né? Ficou muito tempo parado, deu uma atrofiadinha, agora tem que malhar de novo. Muito obrigada. Ele vai ainda viver bastante, se Deus quiser. Amém. Olha, eu fiquei muito emocionada em presenciar essa doação. Que coisa linda! Bem, agora vamos para um breve intervalo e voltamos em 30 segundos com muito mais Ultracão. Até já! Aristeu, vou na Ultrafarma. Não esquece o guarda-chuva. Dona Adelaide, que pressa! Programe a compra dos seus medicamentos no site da Ultrafarma e economize até 95%. Assim sobra mais tempo e mais dinheiro para aproveitar a vida. Essa é a Dona Adelaide. Demorou? Tava fila? Ultrafarma.com.br e aproveite frete grátis. Ultrafarma, tá no coração da gente. Voltamos com o Ultracão e agora chegou o momento de acompanharmos o conteúdo da revista Ultracão. Nela você encontra dicas de saúde, reportagens de comportamento e mais uma infinidade de assuntos sobre cachorros. Outra coisa bem bacana é que em toda a revista você acompanha uma seção especial, onde sempre tem detalhes de uma raça. Ah, isso sem falar no concurso cultural da revista, onde o seu cãozinho pode sair na capa. E para participar é bem simples. É só você escrever uma história sobre o seu cãozinho e enviar junto com uma foto para o site www.ultracão.net. Aí é só aguardar e torcer. Ah, isso sem falar no mural do programa Ultracão, onde o seu cãozinho também pode ser destaque. Participe mandando fotos para o e-mail ultracão@ultrafarma.com.br ou postando as imagens no Facebook do programa. E esse foi o programa Ultracão, a sua opção na TV para apreciar assuntos sobre estes animais tão especiais. E na edição de hoje, você acompanhou. Exames laboratoriais facilitam diagnósticos precoces e aumentam chances de tratamentos de doenças que acometem os cães. Thaís e o cão Luke, um pastor de Shetland, receberam visita do programa Ultracão. Castração também foi tema pautado, além de perguntas e respostas sobre comportamento canino. Aliança Internacional do Animal incentiva a adoção. Iguana encontrada em zona urbana é devolvida para a natureza. E dicas de alimentação para cães idosos também foi assunto do programa. Empresária disponibiliza parte da renda que recebe para salvar animais. E cãozinho sem patinha traseira recebe doação de cadeiras de roda.
Eu espero que você tenha gostado do programa, porque ele é feito com muito, mas muito carinho por uma equipe que é apaixonada pelo que faz. E aproveite para mandar sugestões e críticas para podermos melhorar cada vez mais o conteúdo do Ultracão. Eu te espero no próximo programa. Continue com a programação da Ultrafarma. Até lá!